Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos resolver a prova da FUVEST de 2024. Vocês sabem que eu fiz aqui duas revisões, né, para a FUVEST e agora nos resta então resolver essas questões e deixar aqui no canal como uma mini aula, né, para você que estiver vendo também no futuro. Eu já tenho aqui resolução da 2023 e agora vamos resolver 2024. Depois eu deixo os cards aqui com as revisões, que servem também para você estudar. Então vamos começar pela primeira questão. Conforme previsto, caiu um heredograma e herança ligada ao X. Vamos ver o que essa questão aqui está querendo. Então ela te dá um heredograma, fala, é uma ficção, né? Esse heredograma aqui é uma característica imaginária, né? Uma característica ficcional da série Wandinha, que o poder da visão é transmitido entre as bruxas, conforme o modelo genealógico. Então ele fala: a mulher com poder de visão são esses daqui, esses marcados, né, de preto. Mulher com poder de visão, mulher sem poder de visão e homem sem poder de visão. Cadê os homens com poder de visão, né? Cadê o quadradinho marcado? Não tem. Vocês podem ver também que não tem nenhum homem marcadinho aqui. Isso é um indicativo muito interessante, né? Porque tem muitos homens, ó, nasceram muitos homens e nenhum deles possui a característica, tá? Então você vai ter que decidir aqui se é uma característica autossômica, se é dominante, se é recessiva, se é ligada ao X, tá? É isso que o problema está querendo. E você tem que ver a justificativa, né? Porque apresenta somente mulheres, porque sendo todos os homens homozigóticos dominantes, filhos homem inativo cromossomo X. Vamos ver cada caso. Então é uma herança ligada ao X ou é uma herança autossômica, né? Qual a diferença? Ligada ao X, vocês sabem que os seres humanos têm 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um par, que é o X e o Y, que são os pares sexuais, que são nesses cromossomos aqui. XY é só uma maneira de representar, tá bom? Não quer dizer que o cromossomo tem esse formato, não. Mas eles são cromossomos sexuais e neles tem algumas características que são marcantes em relação a homens e mulheres. Por exemplo, tem várias características aqui no Y que só vão aparecer nos homens. E aí você tem que lembrar que os homens são X e Y, né? Então eles têm um cromossomo X e um Y. E as mulheres, elas têm dois cromossomos X. Existe a questão também de que nas células femininas, um dos cromossomos X, aleatoriamente, ele fica inativo, tá bom? Mas nos homens não, ele não pode inativar o cromossomo X. E isso é importante para essa daqui, ó. Os filhos homens inativam esse cromossomo, tá falando que é ligado ao X recessivo. E os filhos homens inativam esse cromossomo. Os homens não podem inativar o cromossomo X porque ele só tem um. Então ele inativaria todos os genes que estão aqui. Ele precisa que esses genes estejam funcionando. Então, de cara, nós já vamos tirar a alternativa C. Analisando também o heredograma, a gente vê que as mulheres, né, foram passando essa característica de geração para geração aqui. Tá vendo? Ó. Essa daqui não passou. Por quê? Porque ela só teve filhos homens. Então tá acontecendo alguma coisa aqui nos homens que eles não conseguem receber esse alelo, né? Esse gene que está lá no cromossomo. Além disso, podemos ir por tentativa e erro vendo as outras alternativas, né? Será que seria a autossômica dominante que apresenta somente em mulheres? Uma característica autossômica dominante também se apresentaria em homens. Então, eu não posso usar como justificativa se apresenta somente em mulheres, né? Autossômica recessiva, sendo todos os homens homozigóticos dominantes. Bom, se a característica fosse recessiva e todos os homens homozigóticos dominantes, nesse caso aqui, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, essa mãe apresentaria essa característica, vamos supor, azinho, azinho,
E obrigatoriamente esses homens não poderiam ser homozigóticos, que a mãe ela iria passar um desses azinhos, né? Supondo que o pai fosse azão aqui, mesmo assim, os filhos teriam que ser azão. Então não daria para ser autossômica com os homens homozigóticos dominantes, porque eu já tenho essa família aqui onde isso não pode acontecer, tá? Essa daqui não podia, eliminamos a A. Nem todos os homens podem ser homozigóticos dominantes. Só vai restar agora alternativas ligadas ao X. Então agora eu trabalho com o X. E eu posso ver se essa característica vai ser recessiva ou dominante, né? Tá difícil decidir aqui recessiva ou dominante, porque eu não tenho nenhum casal naquele estilo pais iguais e filho diferente, né? Por exemplo. Então eu não tenho essa característica aqui. Mas, como não aparece em nenhum dos homens, eu vou poder supor que eles não podem nascer com essa característica, tá? A questão de aparecer em todas as gerações também não justifica ser X recessiva, né? Poderia ser autossômica recessiva e não aparecer em todas as gerações. Agora, então isso aqui me parece bem errado. Agora, sendo letal para os fetos masculinos, explicaria o fato de não ter nenhum menino nascido com a característica. Então, a alternativa, batendo aqui com o gabarito oficial também da FUVEST, é a E. Na próxima questão, a gente vai falar um pouquinho de mutações, de DNA e algumas coisas, processos acontecendo aqui dentro, misturado com evolução. Então, é uma questão que teria que envolver certo conhecimento aí amplo dos candidatos, né? Vamos ler. O Queen disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. Opa, bomba atômica. Bomba atômica, pessoal, emite muita radiação, né? Beleza. O Queen disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica, com os japoneses pequeninos a morrer, todos, que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois de ela rebentar e a correr uma distância monstra para não morrer. Então esse cãozinho aqui parece ser um sobrevivente, né? Mas ele tinha feridas. A radiação ionizante resultante da explosão da bomba atômica é capaz de provocar feridas na pele iguais às do cão tinhoso, que são consequências de... Por que você está com aquelas feridas? Porque ocorreram mutações no DNA? Poderia ser, né? Poderia ocorrer mutações no DNA e alterar o ciclo celular. Então, é uma característica de radiação ionizante você ter essas alterações no DNA e também, devido a essas alterações, acaba descontrolando o ciclo celular. Então, por exemplo, se a célula perdeu algum ponto de checagem ou algum outro gene devido à radiação, devido à alteração lá no DNA, pode ser que ela não pare mais de se reproduzir, formando, o que ele poderia formar? Um tumor. As alterações do DNA mitocondrial que levam à redução do metabolismo celular? Não, nesse caso não teria como reduzir o metabolismo celular, né? Ou é tudo ou nada. Se você destruir um gene, sei lá, que faz parte da fabricação de alguma proteína envolvida, alguma enzima envolvida com energia celular, provavelmente a célula vai morrer, não só reduzir o metabolismo, né? Então não. Ativação dos processos de reparo do DNA e bloqueio da diferenciação celular. Bloqueio da diferenciação. Não tem muitas células se diferenciando no adulto. As células já estão diferenciadas. Esse processo aqui ele ocorre mais no embrião, né? Claro, pode ter algum pouquinho de diferenciação celular, fabricação de novas células em tecido hematopoético e tal. Mas na pele são células que já vão dar origem ao epitélio ou que vão dar origem ao fibroblasto. Então a radiação não está ativando o processo de reparo também. O processo de reparo já é uma constante dentro da célula, né? Então não é isso. Aumento da divisão meiótica. Divisão meiótica é para formar gameta, não tem nada a ver. Se a radiação não vai estimular isso. Processos de evolução, veja, até como consequência
pode acontecer evolução a partir de mutações, né? Mas não é o caso aqui. A gente está falando de feridas na pele em decorrência de uma bomba. Não é um processo evolutivo que é longo. é, não faz sentido pensar nisso, tá bom? Mas sim, podem acontecer processos evolutivos estimulados pela radiação. Lá em Chernobyl, por exemplo, com vazamento, né, de material radioativo, tem estudos já mostrando, por exemplo, que as alterações em frequências gênicas em populações de cães, de sapos, tá? Então está acontecendo um processo evolutivo um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, porque a seleção natural lá ela se tornou bem importante devido à radiação, né? Então alguns processos evolutivos podem estar acontecendo em locais com alta radiação. Mas de imediato, não é logo de cara que vai acontecer um processo evolutivo. De imediato são problemas fisiológicos ali da fisiologia celular, tá? Então nós vamos de alternativa A para essa questão aqui. A próxima questão, que é a 18 da prova V, é essa daqui sobre um mamute, né? Almôndega de mamute. Em 2023, a imprensa anunciou a criação da almôndega de carne de mamute. Ilustração seguinte resume a biotecnologia. Então a gente está falando aqui de biotecnologia, né, pessoal? Biotecnologia, que geralmente vai envolver DNA, transgênicos e mais recentemente edição de genes. Também conversamos sobre isso na minha revisão 2, né, parte 2, que seria algo que poderia cair também. Vamos ver como é que faz a almôndega aqui de mamute. O gene que codifica a mioglobina do mamute é sequenciado. Então, sequenciamento de DNA. A mioglobina, o que é o sequenciamento? É aquela sequência, né? Vou colocar aqui uma imaginária. Então, essa sequenciazinha, etc., de um gene, tá bom? Mioglobina é uma proteína da célula muscular que confere sabor característico à carne. Beleza, então nós vamos pegar esse gene de mioglobina e vamos colocar em algum animal, certo? Ó, as partes não recombinadas do gene da mioglobina do mamute foram completadas com a sequência do gene da mioglobina do elefante. Porque o mamute é um animal extinto. Então, na hora que você vai fazer o sequenciamento, o DNA pode estar meio bagunçado lá, meio zoado, faltando os pedaços, né? Aí eles comparam com o DNA de elefante, que é aparentado geneticamente, e preenchem com a sequência que está faltando aqui nesse pedaço, tá? Então, o passo 2 só está dizendo que eles não conseguem recuperar completamente a sequência de DNA da mioglobina do mamute. Então você tem que completar com o de um animal mais atual. Beleza. Então você acaba tendo. É mais ou menos até o que fala lá naquele Jurassic Park, né? Que eles pegam a sequência do dinossauro, aí tá faltando os pedaços, daí eles complementam com o DNA de algum animal atual. A sequência do gene da mioglobina é inserida em uma célula tronco de ovelha. Então eles colocam a sequência dentro, pegam uma célula de ovelha e colocam essa sequência lá dentro da célula. A célula se multiplica em laboratório. Então não é que a gente vai colocar dentro de uma ovelha viva, né? A gente vai pôr numa célula que vai se multiplicar em laboratório. Até chegar no número suficiente para produzir uma almôndega. Provavelmente essa célula tronco vai se diferenciar numa célula muscular. E vai formar uma carninha ali de células criadas em laboratório com o gene, ou a maior parte do gene de um mamute. Da mioglobina do mamute, que vai dar um gostinho diferente, provavelmente parecido com o de elefante. A almôndega de mamute possui células com mitocôndrias de elefante? Não, porque nós pegamos a célula de uma ovelha. A gente não pegou célula de elefante, a gente pegou só pedaços do gene que estavam faltando. Então não é a células musculares recriadas de mamute? Também não, né? A gente não pegou uma célula de mamute viva ali para recriar. A gente pegou um gene e ainda estava faltando pedaços. Possui células que produzem gordura de mamute? Não, produz mioglobina, que é uma proteína. Com mais genes de ovelha do que de mamute? Sim, né? Porque todos os outros genes, tirando o da mioglobina, o resto é de ovelha. Então a D está correta. É de diferentes tecidos do elefante? Não, pior ainda, né? Então
Não, eu só peguei um gene específico de um músculo. Eu não peguei células de diferentes tecidos. Então essa almôndega de mamute, na verdade, não é muito bem uma almôndega feita de carne de mamute. Então, alternativa D. A próxima, que é a 20 da prova V, o gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão. Opa, sistema digestório. Essa eu falei que era um dos mais requisitados, né? Sistema digestório. Sempre tem, nas últimas edições, sempre teve aí muitas questões de sistema digestório. O gráfico a seguir é o perfil de digestão de 4 substâncias no organismo humano. Então, substância 1, 2, 3 e 4. Opa, e aqui embaixo eu tenho o pH. Vocês sabem que no sistema digestório humano, o pH varia, né? Desde próximo a neutro na boca. Depois no estômago a gente tem um pH muito ácido. E no intestino a gente tem um pH básico. Então, só pelo pH, pela posição aqui do pH, já dá mais ou menos para saber em que região do intestino, né? Por que isso? Ó? Aqui no eixo Y a gente tem porcentagem de material não digerido. Ou seja, aqui não digeriu nada, né? 100% de material não digerido. E aqui digeriu bastante. Beleza, vamos analisar as alternativas. A digestão da substância 1 é feita por amilases, presentes no duodeno. Duodeno intestino já é pH básico. Substância 1. No pH 2, digeriu bastante, ó, porque a porcentagem não digerida entre pH 2 e 3 é baixa, né? Ó, pH 2, por aqui vai, e pH 3. Então, se está em pH ácido, provavelmente não é duodeno, ok? Então a gente já vai eliminar essa daqui. Digestão da substância 2 é feita por lipases presentes na boca. Está num pH ácido aqui ainda, ó, pH 5 e 6. Então ainda não é boca isso aqui. Vamos tirar essa daqui também. Substância 3 é um amido digerido por amilase, beleza. Amilase digere amido, tá certo. Presentes na boca. Aqui sim, né? Porque nós estamos falando do pH próximo aqui de 7, né? Na verdade, pH 7 aqui, ó, já está bem digerido. Então, a alternativa C está correta. Substância 4 é uma proteína digerida pela bile. Bile não digere proteína, bile não é nem enzima, né? Substâncias 1, 2 e 3 são digeridas respectivamente na boca. Não, a gente já viu que a 1 não é na boca, né? Então cai fora. Alternativa C. A próxima questão, que é a questão número 32, tem que fazer uma associação aqui entre essa tabela e as alternativas que estão aqui no formato de tabela também. Então, a gente tem dados aqui de tratamento de esgoto, tratamento de água, né? E de cobertura vacinal. Nessa tabela, olha a cidade 1, ela tem bastante tratamento de água, né? Cidade 3 também. Então você olha para esses extremos. E na cidade 4 tem bastante cobertura vacinal, tá? E a tabela resposta aqui com as alternativas tem as cidades e várias classes de doenças, né? A gente tem bactéria, vírus, protozoário, tem vermes. Então você tem que avaliar, né? Se onde tem mais tratamento de esgoto, ou menos cobertura vacinal, ou mais, onde que teria risco aumentado de ter essas doenças. Então vamos analisar pelas cidades, ó. Dá uma olhada aqui nas cidades. Cidade 1 tem bastante tratamento de esgoto e tem pouco de cobertura vacinal. Então, olha só. Bastante tratamento de esgoto, ela não teria tanto problema com leptospirose, mas ela teria problemas com Covid, ela teria problemas com influenza, poderia ter problemas com tuberculose, né, que é uma das bactérias que a gente tem vacina, tá? Então a gente poderia pensar na cidade 1 como tendo uma certa problemática aqui, porque ela tem pouca cobertura vacinal. A cidade 2 tem tanto pouca cobertura vacinal quanto
quanto o esgoto, né? Então, influenza. A teníase, embora os ovos possam ir parar em ambiente aquático pelo esgoto, mas a teníase você tem um modo de transmissão muito focado no consumo de carnes cruas, né? Então a gente pode pensar pouco tratamento de esgoto, também amebíase, pólio, tá? Então a gente tem pouca cobertura vacinal e pouco tratamento de esgoto. Então a gente pode pensar aqui problemas com influenza, com ameba, problemas com poliomielite, tá? Depois você vai ter que ver onde que todas batem, né? Cidade 3, ela tem grande tratamento de esgoto. Então, pode ser que ela tenha problemas mais relacionados à cobertura vacinal, olha só. Como o tétano, por exemplo, né? Problemas com hepatite. A cidade 4, ela teria risco aumentado em relação ao esgoto, né? Porque ela tem grande cobertura vacinal. Então, nós estamos falando de cólera, nós estamos falando de leptospirose e nós estamos falando de amebíase. Uma alternativa que bate tudo, né, é a alternativa E. Então essa questão aqui tem como alternativa E a resposta. A próxima questão, que é a 40 da prova V, que são os jardins que podem ficar na cidade ou regiões que têm muita pluviosidade para eles absorverem, né, um pouco de água. Um dos problemas das grandes cidades é o asfaltamento e impermeabilização do solo. Então esses jardins que são posicionados em diversos canteiros da cidade, eles absorvem bastante água. Só que acaba criando, como tem água e tem plantas, né? Acaba criando aqui uma estrutura muito semelhante a um ecossistema, né? Então vamos ver. Com base na descrição e no esquema, ó, a descrição ela fala que absorve água, então tem questão de absorver, facilita a infiltração. Retenção e decomposição de poluentes e mesclar diversos tipos de plantas que atraem animais e aumentam a biodiversidade local. Com base na descrição, o que eu posso afirmar? Daí analisar cada uma das alternativas. Este jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema? Qual que seria uma definição, né? O ecossistema tem que ter cadeia alimentar, fatores bióticos e abióticos interagindo entre si, tanto bióticos quanto abióticos entre eles também. Então, como atrai animais, ó, e aqui você está vendo, tem ave, tem inseto, tem anfíbio, tem vários tipos de plantas, e tem fatores bióticos, abióticos também, como a própria presença de água, né, ou não, e, obviamente, você tem temperatura e outros fatores abióticos aqui, pH do solo, tá bom? Então, esse jardim pode ser considerado um ecossistema? Pode, por enquanto está certo. No qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Sim, então, como eu estava dizendo, né, tem que ter interação entre esses fatores e geralmente o ecossistema ele é autossustentável, embora possa vir energia de fora, né? Energia e matéria vem de fora também. Mas vamos ver, então provavelmente é A aqui, né? Na verdade o gabarito é A. Vamos ver as outras que estaria errado. Nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos. Não. Só aqui, ó, a gente tem o primeiro nível trófico, planta. Segundo nível trófico, borboletas que podem pegar o néctar da planta. Aí a gente vai ter um terceiro nível trófico. Ó. Então a gente tem uma teia alimentar aqui. O passarinho também pode pegar. Às vezes o passarinho pode ser herbívoro também, não sei. Enfim. Tem um gafanhotozinho, ó. O passarinho pode se alimentar de gafanhoto. O sapinho, diga. Bom, então não tem só 2 níveis tróficos, tá errado. Tem mais de um nível de 2 níveis tróficos, né? Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e mono. Essa daqui parece monocotiledônea, essa daqui parece dicotiledôneas e essa daqui parece monocotiledônea. Caracterizada por possuírem raízes pivotantes, que aumentam a eficiência na absorção de água. As raízes aqui teriam que ser diferentes, né? Então, essas daqui são axiais ou pivotantes.
E essas daqui são fasciculadas, ou seja, está faltando aqui um tipo de raiz, né? Do uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência de um jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da água. Pelo contrário, porque a evapotranspiração ela é feita pela superfície foliar, né? Então teria mais evapotranspiração. Então tá errado. Decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas? Transforma. Não. Composição não é só organismos parasitas, né? Embora você tenha os fungos, mas se você está decompondo naquele momento, você não está parasitando, é algo que já morreu. Ou é urina que saiu de algum animal, ou fezes, tá? Então, não é necessariamente parasitas. Estão errado também. Alternativa A. A próxima questão da prova V de biologia é a 43. Ah, interessante, ó. Na minha revisão parte 2, nós falamos aqui dos gases do efeito estufa, tá? E eles apareceram aqui novamente, ó. Então a gente tem efeito estufa com CO2, principalmente, CH4 e óxido nitroso. Então esse gráfico tem as concentrações atmosféricas dos principais gases do efeito estufa até o ano 2000. Sendo eles tal, então beleza, ele está descrevendo aqui o gráfico, está falando até de ppb, que são partes por bilhão. Então é uma unidade de concentração aqui que pode ser usado para medir, né, esses gases na atmosfera. E essa agência aqui, a NOAA, reportou que naquela data, então em julho de 2022, os níveis de CO2 encontravam-se em torno de 420 partes por milhão. Esse valor é muito superior à concentração média de 280 partes por milhão, existente antes da Revolução Industrial, tá? Beleza, a Revolução Industrial já está por aqui, ó. Então, antes disso, aqui para trás, a gente tinha lá uma concentração média, né, desses gases e que explodiram a partir da Revolução Industrial. Vamos ver as nossas alternativas. Apesar do grande aumento nas quantidades dos três principais a partir da Revolução, seus níveis passaram a estabilizar? Não, eles continuam subindo vertiginosamente aqui, não está estabilizado. Mecanização resultante da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, causou grandes mudanças nos meios de produção. Com a utilização de energias renováveis, não, a gente está lutando para mudar a nossa matriz para renovável, né? Então isso aqui está errado. O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global? Pelo contrário, o plantio de árvores, elas iriam retirar o CO2 da atmosfera em grande escala, porque elas fazem fotossíntese, né? E a fotossíntese, vocês sabem que é fixação do gás carbono, do carbono. Então, é só dar uma olhadinha lá no ciclo do carbono, você vai ver que as plantas fixam o carbono, retirando ele da atmosfera. Então, ao contrário. Aquecimento global é um fenômeno recente, sim. Já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante a sua existência, não. As temperaturas... esse último aquecimento é recente, né? Mas a gente já teve outras fases em que a Terra também aqueceu. Não. O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial, certo? Devido às atividades humanas emissoras de CO2, certo? Que contribuem para o aquecimento global. Sim. Então, o grande problema do aquecimento global, pessoal, é que, embora a Terra já tenha tido outras épocas um pouco mais quentes, as mudanças aconteciam um pouco mais devagar. Então, você tem tempo de adaptação, os seres vivos evoluem e se adaptam. E nunca a gente chegou a esse nível de gás carbônico na atmosfera. Então, recentemente, na história recente. Então, é assustador, né, que o nível de gás carbônico, metano e óxido nitroso estejam crescendo tanto e provocando mudanças muito rápidas e que provavelmente não dá tempo de adaptação evolutiva dos seres vivos. Então, pode acontecer uma extinção em grande massa e um aumento exagerado da temperatura. Próxima questão é a 61 da prova V. Eu estou indo na ordem que elas foram aparecendo, tá? Na prova V. Uma questão aqui de ecologia, né? Ela está contando para a gente sobre o balanço de radiação, ou seja, a quantidade de luminosidade e a umidade.
E aqui tem diferentes ecossistemas, diferentes biomas. Então bastaria você dar uma interpretada aqui no gráfico, visualizar no gráfico, tá? Sobre os ambientes do globo terrestre que podem ser exemplificados pelos dados demonstrados no gráfico, é correto afirmar que onde o índice de aridez é igual a 1, então aqui as alternativas, né? O que significa 1? Entre 1 e 2 é umidade moderada. Entre 1 e 2 é umidade moderada, né? Então se a gente puxar aqui uma pontilhadinha, ó, a gente vai chegar aqui. E 2, a gente vai chegar aqui, ó. Então, entre esse ponto e esse ponto, umidade moderada. Em 0 e 1, umidade alta. Então, entre aqui e aqui, a gente tem umidade alta. E uma radiação que vai de 0 até 1. Desculpa, vai de 0 até 70. Nossa, 0 é muito pouco, né, de radiação. É escuridão total aqui. Umidade baixa de 2 a 3. Então, aqui é baixa. Baixa. Aqui é moderada e aqui é alta. Alta umidade. E aí, pela curva, você vê o nível de balanço de radiação. Então, o balanço de radiação é igual a 70 quilocalorias por centímetro quadrado. Realmente, ó, se você está em 1, o balanço de radiação é 70 centímetros por centímetro, 70 quilocalorias por centímetro quadrado. A curva de biomassa e biodiversidade atinge o ápice, caracterizando, por exemplo, o ambiente de floresta equatorial. É um ambiente em que a gente tem uma grande taxa de luminosidade ali, de radiação, né, chegando por centímetro cúbico, tem relativamente bastante água aqui. Tá bom? Um ambiente com muita água e zero de luminosidade pode ser aquático, né? Então a gente tem alta umidade e pouca luz chegando, então em grandes profundidades, por exemplo. Já aqui, como eu tenho bastante luminosidade, mas muita água, poderia ser uma floresta equatorial. Poderia. Então não tenho nada contra essa alternativa aqui. Vamos ver a 2. Com a aridez 2 aqui, eu estou indo de umidade moderada para baixo. Está caindo aqui. Estou aqui no limite. Balanço de radiação é 40, beleza. Balanço de radiação é 40, né? Vou chegar até aqui. É possível inferir os ambientes compostos por savanas ou cerrados com o crescimento da curva de biomassa e biodiversidade. Na verdade, aqui a gente está caindo e já estamos chegando no limite aqui de umidade baixa. Só que não vai ter um crescimento de curva de biomassa, a gente vai ter queda de biomassa, porque a gente vai com menos luminosidade, tem menos fotossíntese, então tem menos produção lá no primeiro nível trófico, né? Então a B está fora. Aridez igual a 0 e o balanço de radiação também igual a 0, contando-se ambientes desérticos. Não. Ali, como eu falei, pode ser um ambiente abissal, né? Um ambiente muito escuro, mas com muita água. Se for 3 está aqui, é o mínimo de umidade, né? Balanço de radiação 0 e o mínimo de umidade, ou seja, um local muito seco, mas com pouca iluminação também. A curva de biomassa e biodiversidade indica exemplo típico de ambiente tropical úmido. Não, o tropical úmido ele tem que estar próximo daqui, né? Que ambiente poderia ser esse aqui? Se a gente pensar um ambiente gelado, por exemplo, em que o balanço de radiação pode ficar bem baixo, tá? Por exemplo, nos polos tem regiões que boa parte do ano não tem luminosidade, fica escuro por meses, né? 1,5 está aqui. 1,5 está aqui no meio, ó, nesse ponto. Balanço de radiação igual a 55. Ok. Então, esses dados que ele está dando aqui estão corretos, né? Não daria para você usar como um item para você decidir a questão. Curva de biomassa e biodiversidade diminui, caracterizando os ambientes com presença de neve eterna. Então, eu acho que neve eterna está mais relacionado a esse ambiente aqui. Depois me fala o que vocês acham aí nos comentários, tá bom? Mas essa daqui é a alternativa A. A próxima questão
Domínios morfoclimáticos e fitogeográficos propostos pelo geógrafo Assis Nassib Absaber nos anos 60 continuam válidos até a atualidade. Então é um mapeamento e tal. E aí a gente tem umas fotos, né? Umas gravuras, aliás. O aspecto parecido dos tipos semiárido, que é o 1. Então esse aqui é semiárido. O 2 é tropical. E o subtropical é o 3 aqui. Bom, agora é só associar, né? 1, 2 e 3. Você acha que um tá com cactos, região seca, semiárido, então vou colocar como caatinga, né? Caatinga. O 2 tá com muita cara de cerrado, olha, árvores retorcidas, galhos muito retorcidos. Não há uma densidade tão alta de árvores, a gente tem vegetação aqui um pouco rasteira, então tem muita cara de cerrado. E tá em região tropical, né? Porém, o cerrado vocês sabem que ele é um pouquinho mais seco, né? E quente também. E aqui a gente tem tipicamente araucárias, ó. São gimnospermas de grande porte, um pouquinho de campo aqui. Mas eu diria que se trata de uma floresta de araucárias. E já é abaixo dos trópicos ali, uma região mais fria. Então a alternativa que combina com isso é a Caatinga, Cerrado e Araucárias. Tá bom? Questão 62 da prova V. A próxima que apareceu, e já estamos terminando, é a 64. Bom, essa daqui, na verdade, é uma questãozinha de evolução. Olha que interessante. A gente tem aqui no mapa uma região que é o Pico da Neblina, ó, e a Serra do Imeri. E vocês sabem que evolução, quando você tem uma barreira geográfica, pode começar a ter uma especiação. Então, populações que estão presentes aqui podem ter sofrido processo de isolamento geográfico e aí começam a ter espécies diferentes. E quando uma espécie é só de uma região, isso é chamado endemismo. É uma espécie endêmica. Então vamos ver. As barreiras naturais da Serra do Imeri tornam possível o desenvolvimento do endemismo. Perfeito. Pois há potencialização da formação de novas espécies em função do grande isolamento geográfico. Então essa aqui é a descrição de especiação, né? Ou seja, alternativa A mesmo. Deixa eu ver as outras. Permitiu a comunicação? Não. O isolamento da Serra do Imeri provoca menor ocorrência de espécies endêmicas? Não, justamente a gente está dizendo que vão se formar diferentes espécies ali que só tem nesse lugar, né? Conhecimento de espécies biológicas e seus ecossistemas, assim como a compreensão dos habitats, acelera a extinção. O conhecimento? Nada a ver. Totalmente errado essas daqui. Serra do Imeri representa a comunidade ecológica ameaçada de extinção, em razão de problemas comuns ao bioma amazônico, tais como expansão de agropecuária. Não, tem agropecuária na Serra. Então, a alternativa A para a questão 64. E por fim, a última questão é a 69, uma questão de zoologia, que a gente falou que ia cair também, né? Grande potencial de zoologia e principalmente filogenia, com as suas características. Na minha revisão no sábado, a gente conversou sobre isso aqui. Então ele coloca alguns exemplos, ó, lampreia, tubarão, perereca, lagarto, girafa e ser humano representando os grupos. Então, a gente tem aqui os agnatos, né? Agnatos, peixes cartilaginosos, não vai caber aqui, tá? Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Agnatos, peixe cartilaginoso, anfíbio, réptil e mamífero. Que começa os mamíferos, né? A partir do cladograma, esse cladograma pode aparecer assim ou pode aparecer assim, né, pessoal? Ó, pode aparecer assim também. Tanto faz. Filogenética entre vertebrados. É correto afirmar o quê? A lampreia ancestral comum de todos os vertebrados? Veja. Não é que a lampreia é ancestral comum.
ela tem o ancestral comum com os outros. Não que ela é direto ancestral daqui, mas alguém que deu origem às lampreias aqui atrás, ó, deu origem também aos outros peixes, tá bom? Se você considerar a lampreia como peixe, né? Então não. Tubarão surgiu da lampreia. Não. Os peixes, lampreia e tubarão possuem ancestral compartilhado com os tetrápodes. A gente considera tetrápode daqui para frente, nesse ponto, com as 4 patas. Então, os peixes, lampreia e tubarão possuem o ancestral compartilhado. Novamente, quem tem o ancestral compartilhado é esse aqui, talvez esse aqui, ó. Não a lampreia e o tubarão em si, né? Não é o tubarão que vai dar origem, mas eles têm um ancestral compartilhado. Então, em teoria, sim, né? Porque esse cara aqui é o ancestral de lampreias e tubarões. E ele também é o ancestral dos outros tetrápodos que vem aqui pra frente, tá? Então, essa daqui, ok. Vamos ver as outras. O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão. O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão. Ele tem que dar 2 passos aqui em ancestrais comuns, ó. 1, 2. Do que é o ser humano, onde só teria um passo aqui para o mamífero. Então não. O ser humano é o mais evoluído. A gente não diz que é mais evoluído, né? Porque a girafa é tão evoluída quanto o ser humano. Entre todos os vertebrados. Não. Todos os vertebrados, pode ver que eles evoluem até a data presente, né? Mesmo uma lampreia, que começou aqui atrás, ela está evoluindo até chegar aqui. Como a evolução não tem um propósito, pessoal, ou seja, não vai ficar mais inteligente nem nada, a gente não pode dizer que o ser humano é mais evoluído, tá? Então, alternativa C para a questão 69 da prova V. Essa foi a resolução com algumas mini explicações. Se você está vendo essa resolução bem depois para estudar, por exemplo, para a FUVEST 2025, já fica com uma mini revisãozinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem que eu resolva algum outro vestibular, coloque nos comentários e vejo vocês até o próximo conteúdo. Um abraço, até mais.